vê uma família de igrejas, é o que está na Bíblia. Qualquer um que for lá, você vai ver isso. Você vê uma fraternidade internacional em muitas cidades de igrejas cristãs. E o que as liga? Os ministérios. E esses ministérios do Novo Testamento, a Bíblia aponta lá em Efésios 4, 11 e 12, é o ministério do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Também, pelo Novo Testamento, você vê que os ministérios fundamentais do apóstolo e do profeta, você pode acrescentar o evangelista, eles são extralocais. Eles fluem nas igrejas, nas cidades, e o ministério, especificamente pastoral e do mestre de ensino, ele é eminentemente local. O que congrega, o que conecta as igrejas? Esse reconhecimento voluntário desses ministérios, mantendo o presbitério, que é sempre plural e local, com autonomia completa. Então você percebe que no Novo Testamento as igrejas locais, elas são núcleo central de liderança. Você não tem um escritório central dominando as igrejas. Você não tem o bispo de uma cidade dominando as outras. Você não tem essa coisa de uma igreja tem gerência em todas as outras. Não existe isso. Então, esse modelo papal, esse modelo que depois se desenvolve, ele não é neotestamentário. Então, você percebe que até o vínculo, por exemplo, dos apóstolos com as igrejas locais é um vínculo eminentemente fraternal e relacional. Você vê Paulo indo e vindo para essas igrejas, e você vê Paulo enviando Epafrodito, é, é, Timóteo, Tito, e vários desses irmãos, e que é uma equipe, se você conta, é uma equipe aí de mais de uma dezena de irmãos que trabalha com Paulo. Uns vão, outros vêm, uns trazem notícia, outros vão enviados para constituir presbíteros, para resolver algum problema, para levar uma carta, e outros estão chegando, trazendo donativo financeiro, e aí essa coisa fluente, gostosa, relacional, é o que caracteriza as igrejas do Novo Testamento. Então, você tem um presbitério que sempre é plural, local, você tem a autonomia da localidade, você não tem a ingerência de uma central sobre as igrejas locais. Você vê que o que congrega todos esses irmãos é um senso de comunidade, é um senso de fraternidade, né, de serem irmãos da mesma família, e todos eles têm um reconhecimento voluntário, espontâneo, confortável sobre os ministérios. Então, por que uma localidade recebe os enviados de Paulo? Porque reconhece eles. Por que uma localidade, por exemplo, Samaria, lá no livro de Atos, recebe o ministério de Pedro e João? Porque os reconhece. Então, não tem aquela coisa de autoridade imposta, aquela coisa de autoridade meramente institucionalizada. Você tem, por um lado, autoridades que têm qualificações espirituais, tem unção, tem vida, tem experiência, tem maturidade, tem bom senso, tem sabedoria, são irmãos mais velhos e aceitam essa responsabilidade de servir. Essa palavra é forte, é importante, fundamental. Esses ministérios têm a responsabilidade de cuidar, servir, investir, compartilhar com os ministérios locais, com os presbitérios locais, e de parte a parte, esses presbitérios locais reconhecem essa sabedoria, essa liderança, essa fonte de compartilhamento, como eu disse, de unção, vida, graça, sabedoria, experiência dada por esses ministérios. Então, você tem esses dois lados, né? Os ministérios que têm essa responsabilidade de ter encargo pelas igrejas, de cuidar das igrejas e de investir nas igrejas,
liberalmente, espontaneamente, confortavelmente. E pelo lado das igrejas, desses presbitérios, você tem o reconhecimento dessa função ministerial. Então, isso não é cargo, isso não é título, isso não é posição, isso é basicamente o reconhecimento de uma função ministerial dada por Deus. Então, ditas essas coisas bíblicas, está tudo lá no Novo Testamento que eu falei, e como eu disse, não tem denominação, não tem institucionalização, não tem nada disso lá. Você vê, então, um ambiente confortável. Aos sábados, às 10 horas, e o Zé Carlos vai ser o único que vai fazer a reunião dele, sexta-feira, às 6 da manhã. E então, por 6 meses, nós vamos fazer esse rodízio. Então, cada um de nós vai estar com todos vocês. E nisso a gente vai fluir, vamos funcionar, nos aproximando. Eu creio que vocês vão ser edificados pelo Massal, pelo Messias, pelo Jean, pelo Kleberson e assim por diante. Amém? Então, só respondendo rapidamente sua pergunta. Mas eu gostaria de continuar ouvindo a repercussão, né, de tudo isso que nós conversamos no coração dos irmãos. Gostaria de ouvir vocês sobre essa iniciativa de nós andarmos juntos. Amém, pastor Marcelo. Eu sou Marcelo, sou aqui da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E para mim tem sido muito edificante, né, participar das reuniões, e essa reunião em específico alegrou muito meu coração. O último evento da videira que eu participei foi uma pregação aqui no Rio de Janeiro, né, para pastores e líderes, que o pastor José Carlos pregou sobre Josué crescendo em fé. E uma palavra que também queimou demais no meu coração. Depois eu saí da videira por motivos que esse grupo aqui, de uma certa forma, todo mundo teve a percepção. Fui para um ministério muito grande aqui na região metropolitana de Niterói, com quase 2.000 membros, participar do presbitério. E a gente foi ligando, né, como se fosse um botão de ativado, e a gente permaneceu, sai pregando e para um pouco de refletir sobre aquilo que nos levou a começar essa caminhada, sobre aquilo que nos levou a ser ganhado por Cristo, né? Ou por aquilo que está estabelecido na Bíblia como os princípios que são primordiais, que é a comunhão, o amai-vos uns aos outros. E quando o pastor Marcelo começou, então, a pregar sobre isso na internet, eu escutei o Senhor falando demais no meu coração de retornar àquilo que era o que queimava no meu coração lá no início da videira, quando eu comecei a caminhada na videira. E eu creio que seja também o caso de muitos aqui. Então, hoje nós estamos nas casas, em pequenos grupos ainda. Essa pandemia, embora ela atrapalhe, mas eu creio que ela vai servir para muita reflexão sobre a fragilidade humana, e que a gente possa voltar o nosso coração para aquilo que é realmente importante, que são as coisas espirituais, e ter esse coração e essa mente de Cristo resgatada. Então essa é a minha expectativa nesse grupo, né, de estar voltando a edificar aquilo que realmente o meu coração for ganho, né, e voltar para as bases sólidas e bíblicas, e estar caminhando com homens de Deus, a qual tem muita experiência e bagagem nesse processo.